Oi, meus filhos, Lucas, Karina, Atos, Gisele. Hoje era um dia especial e nós estaríamos reunidos em família, seja na casa da tia, onde for, onde fosse, nós estaríamos reunidos. Mas eu não posso deixar de colocar no coração de vocês uma palavra que ela é muito forte para mim. De todas, dentre a palavra de Deus, ela é muito forte. E pensando na Páscoa e nos símbolos que a gente recebe em celular e os símbolos que existem da Páscoa, que o mais forte é a cruz e o túmulo, eu pensei um pouco na cruz, e a cruz antes era um símbolo extremamente horrível. Antes da ressurreição de Cristo, a cruz ela era um símbolo de morte, um símbolo de uma morte tão terrível e de uma dor tão grande que o Império Romano, eles proibiam os próprios romanos de morrer na cruz, de tão cruel que era. Mas depois da ressurreição de Cristo, e nos dias de hoje nós vemos a cruz como um símbolo de vida, um símbolo que nós fomos comprados ali com alto preço, quando Jesus se entregou e banhou aquela cruz com seu sangue. Hoje muitos carregam essa cruz em seus pescoços como um ornamento, muitos têm em suas casas, mas ela é um símbolo de que foi pago um preço alto por mim e por você, e todos têm acesso a essa cruz. E embora muitos a carregam no pescoço, numa camiseta, num brinco, e não sabe a profundidade desse símbolo, mas nós conhecemos e nós sabemos. Interessante que o túmulo, antes da ressurreição de Cristo, o túmulo também era algo terrível, algo de luto para sempre, que ali terminava tudo, ali se encerrava tudo. Mas o túmulo hoje para nós é a ressurreição, está vazio, é a nossa ressurreição com Cristo. Então são dois símbolos que hoje para nós são fortes, porque nós conhecemos a profundidade desses dois símbolos. E eu quero compartilhar um texto que eu amo demais. Eu acho que para mim é o texto mais importante que existe na Bíblia, que é muito claro e nos mostra claramente o que Jesus fez por nós, o preço real que Ele pagou por nós, porque Ele nos ama, Ele ama vocês de uma maneira profunda. É um texto difícil, porque o começo dele é um texto que está em Filipenses 2, a partir do versículo 5. É um texto difícil porque começa assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nossas atitudes têm que ser a mesma de Cristo Jesus. Como isso é difícil! Quais são as atitudes de Jesus? Que embora ele sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se. Ele era Deus, ele tinha sua majestade, sua glória, ele não precisava se importar. Ele poderia se apegar a isso e falar: eu fiz tudo perfeito, eu dei tudo para eles, mas eles me rejeitaram, eles desobedeceram. Mas o amor é tão grande, o amor é tão profundo, que ele se despiu dessa glória e majestade. Ele se despiu dele mesmo para morrer numa cruz. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou e se tornou servo, se tornou semelhante a nós. Nós não temos a capacidade de deixarmos o nosso eu, de despirmos da nossa vontade, do nosso eu, e termos tamanha compaixão. Por isso que eu vejo que é um texto muito difícil. Ele se humilha e se torna servo, como homem,
Nós não somos servos, não queremos muitas vezes servir. Então são atitudes que são difíceis para nós. Mas o começo do texto fala: tende a mesma atitude que Cristo Jesus. Para nós termos a mesma atitude que Ele, nós precisamos dele. E o texto continua: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um texto também em Mateus que diz assim, que depois de tudo isso, depois ele se despir da sua glória e majestade, depois dele vir e nos servir, depois dele morrer a nossa morte na cruz, depois da sua ressurreição, depois dele ser exaltado, ele ainda nos fala lá em Mateus. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua convidando. Ele continua convidando aqueles que carregam a sua cruz no pescoço. Ele ainda continua convidando aqueles que têm a sua cruz em uma parede. Ele ainda continua convidando: vinde a mim, vinde a mim. Saiba a profundidade desse símbolo que você carrega. Nós sabemos, então nós temos o acesso a Cristo todos os dias. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com essas más notícias, com a morte que ronda lá fora, com algo invisível, que é um vírus tão poderoso e que está matando milhares. Mas nós temos algo invisível, mas tão palpável, que é Cristo, que nós podemos nos agarrar, nos apegarmos a Ele e continuarmos com essa esperança firme e fortes em qualquer tempo. E os tempos estão se esvaindo e todos os sinais estão mostrando que Ele virá nos buscar. Essa é a nossa grande esperança. Cristo virá buscar a sua igreja. Cristo virá e nos resgatará para a eternidade, porque Ele já nos resgatou na cruz. Então temos esse acesso de ir a Cristo todos os dias. Que isso possa ficar no coração de vocês. Num dia tão especial como a Páscoa, da ressurreição de Cristo. O túmulo não é o nosso final. O túmulo é a passagem para a nossa eternidade. A cruz não é a nossa derrota. A cruz é a vida deixada por nós ali através de Jesus. Então que possamos pensar nisso como família e que possamos juntos permanecer nessa fé. Apesar dos tempos difíceis e tempos ainda piores virão, que nós não venhamos nunca nos esquecer de que o Senhor é o nosso Deus e Ele está conosco todos os dias, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, podemos ter esperança e sabermos que o túmulo não é o nosso fim, mas é o nosso começo de eternidade com Deus e Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Vocês estão no meu coração e eu já orei por cada um. Que o Senhor nos abençoe sempre como família, unidos sempre, e com Cristo, tendo as mesmas atitudes que Ele, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, uma feliz Páscoa para vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Lucas, Karina, Atos e Gisele. Deus os abençoe.